estava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Pode convidar a se colocar de pé nesse momento, para nós louvarmos mais uma vez a estrofe desse louvor. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Você está feliz, irmão? Está na casa de Deus? No domingo, no primeiro dia da semana? Que bom, né? Então vamos orar a Deus e agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Após a oração nós vamos ouvir mais um louvor. Nosso grupo de louvor vai cantar mais um hino. Mas então vamos orar a Deus. Feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus e Pai, mais uma vez nós estamos na Tua casa, Senhor. E mais uma vez queremos Te agradecer porque o Senhor nos permite estar aqui. Sendo hoje, Senhor, o primeiro dia dessa semana que está iniciando. Nós queremos começar essa semana, Senhor, adorando o Teu nome, bendizendo o Teu nome,
louvando o teu nome. E a nossa oração é que o Senhor receba nesta noite, Senhor, o nosso culto, a nossa adoração. E venha, Senhor, sobre nós retribuirmos com a tua presença, com a manifestação do teu Santo Espírito, curando, salvando, libertando, batizando e renovando vidas neste lugar, para a glória do teu nome. Oramos te agradecendo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Fique em pé, irmão, adorando a Deus ainda, exaltando o nome de Jesus. Amém, meus irmãos?
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sentados, glorificando, bendizendo o nome de Jesus. Irmã Mara, Dalila, pode por gentileza chegar aqui, cantar um hino da harpa cristã. E nós vamos juntos com a irmã Mara louvar a Deus, adorar a Deus, bendizer o nome de Jesus com um hino da harpa cristã. Cante, adore e exalte o nome do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Vamos cantar o hino da harpa número 83. Creio que alguns não conheçam, mas vamos aprender, né, irmãos, um hino novo. Os hinos da harpa são os mais belos hinos que a Assembleia de Deus tem para louvar. Claro que os outros hinos, não estou aqui desprezando os demais hinos, né? Mas os hinos da harpa têm uma mensagem, é bíblico, é maravilhoso. Então vamos, quem não sabe vai aprender, quem sabe cante comigo. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar, mais belo que o céu nada admirar, imensamente sonhos da glória nunca fui, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ, posso explicar. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar. Aleluia, tem que estar mais perto de Jesus, né, irmão? Você reflete aquilo que você está mais perto, né? Então deve andar mais próximo de Jesus. Glória a Deus. Fico feliz em ver os irmãos. Hoje tivemos uma grande escola bíblica dominical, com a presença de muitos irmãos. Eu quero convidar você, irmão, a estar conosco nos domingos pela manhã, na nossa grande escola bíblica dominical. Estamos abordando um tema bastante interessante e eu gostaria que você viesse, que você participasse conosco nos domingos pela manhã, né, onde estamos aqui estudando a palavra de Deus. As lições para esse trimestre estão disponíveis lá atrás com a irmã Lúcia, caso você ainda não tenha, adquira as lições para participar. Ah, mas irmão Ercílio, eu não posso participar, eu trabalho, eu tenho um compromisso, mas adquira a lição, leve para sua casa, leia ela com calma, estude, né, a palavra de Deus através daquela lição, verifique os versículos, as referências bíblicas, consulte na sua Bíblia, constate
o que realmente a lição está querendo dizer, faça isso. Ou então dá de presente para alguém, né? Dar lição de presente para alguém é uma forma de você evangelizar e de você abençoar vidas também. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, por gentileza, só mais um segundo. Nós vamos ouvir uma leitura bíblica. O auxiliar de trabalho, irmão Oséias, vai chegar aqui, fazer uma leitura bíblica e em seguida vai orar com a igreja. Glória a Deus. Novamente, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Essa é a confiança que nós temos. Estando na direção dEle, no caminho dEle, aquilo que nós pedimos, Ele vai nos dar. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, meu Deus, porque nesse dia chuvoso o Senhor tem nos dado mais uma oportunidade de estar na Tua casa, te adorando, meu Pai. Te pedimos, meu Deus, venha falar conosco, Pai, desde a parte do louvor até a parte da pregação, que nós estamos aqui nesse lugar, Pai, para te ouvir, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, querido. Deus abençoe. Glória a Deus, glória a Jesus. Ainda de pé, nosso pastor Anderson. Meus irmãos, paz do Senhor. Amém. Quantos estão alegres nessa noite? Aleluia, muita chuva, né, irmãos? Chuva pela madrugada, chuva durante o dia, chuva agora durante a noite. Mas parabéns você que conseguiu chegar, parabéns você que se esforçou para estar na casa do Pai, né? A gente sabe também da dificuldade de alguns irmãos, mas louvado seja Deus pela tua vida. Poder assentar, muito obrigado pelo carinho e pelo respeito, glória a Deus. Alguns irmãos quero justificar a ausência. Nosso irmão presbítero Anderson está pregando numa congregação ali do Rio Tavares. É lá na igreja Paz do Vale. A irmã Ana Paula e o irmão Dudu foram para uma congregação lá de Canasvieiras. Então eles justificaram, né? Glória a Deus. E outros irmãos, certamente, a chuva muito forte, com às vezes um pouco... Outros irmãos também, que é o caso do irmão Daniel, ele está em viagem, visitando as famílias ali para a região, na Serra, ali para aquela região, né? E a família também está junto com ele. Então, esses irmãos que... o pastor Pita está ainda bem assim, está bem de saúde, o Covid, tanto a irmã Andréia como o pastor Pita está bem. O neto do pastor Pita, o Douglas, já está bem melhor. Eu imagino que deve estar em casa já, não tem essa confirmação dessa notícia, mas ele está muito bem. E o pastor Pita precisa de oração, mas não é pelo Covid, ele está bem. Estive com ele essa semana, foi sexta-feira, dei uma passadinha rapidinho lá. Ele está precisando de oração, mas no outro sentido, né? Mais no aspecto físico e emocional. Mas no sentido do Covid, irmãos, ele já está muito bem, né? E até foi uma surpresa, a gente sempre acha, né, que vai acontecer. Mas graças a Deus, tanto o pastor Pita quanto a irmã André estão bem. Outros irmãos, a gente sabe, devido à dificuldade de poder, né, descer às vezes o morro, e a gente sabe disso. Mas muito bom, irmãos, Jesus está aqui nessa noite, Jesus está presente aqui. Você veio aqui para ser abençoado, assim como também eu vim para ser abençoado. Porque a minha semana, irmãos, cada um tem um gigante aí por dia para derrubar. Você tem os seus gigantes, tem os seus desafios semanais, eu também tenho os meus, e a gente está aqui para se encher de Deus, se abastecer de Deus, e receber de Deus sabedoria, receber de Deus instrução, e para sermos também abençoados pela palavra de Deus, e por esse ambiente gostoso, embora a gente sabe que poucos irmãos, mas está gostoso o ambiente para adorar ao Senhor, tá bom? Daqui a pouco vamos apresentar o nosso irmão presbítero Mário César, vai apresentar aí a sobrinha, né? A sobrinha ou sobrinho? Sobrinho, eu que fiz o certificado. Mas daqui a pouco vai apresentar aí, glória a Deus. E vamos ser abençoados nessa noite. Eu quero convidar você, irmãos, para nós
estarmos participando. Terça-feira nós temos o nosso culto de ensino da palavra de Deus. Depois, quinta-feira, nós temos o nosso culto aí, todos em busca de um pleno avivamento. Irmãos, eu estou para dizer que esta geração ainda não experimentou o avivamento que, digamos, quando nós nos convertemos, nós experimentamos. Então nós temos que buscar isso, nós temos que buscar ao Senhor, clamar ao Senhor, para que nesse momento tão difícil em no mundo, né? O Senhor venha entrar com manifestações gloriosas do teu Espírito, com manifestações de salvação, de libertação, cura divina, milagres e maravilhas. É o que o avivamento propõe ao ser humano, coisas sobrenaturais que humanamente jamais ele vai experimentar. Então o que eu tenho para dizer para os irmãos é que os céus têm novidades para nós. Os céus têm novidades para a tua vida. Jesus tem novidades para a sua família. Jesus tem novidades para o teu casamento. Jesus tem novidades para o teu trabalho. Ei, irmãos, Jesus tem novidades, mas não é para a gente ficar com medo, não. As novidades de Deus, elas não nos amedrontam. Muito pelo contrário, ela nos encoraja. Deixa a gente mais corajoso, porque são coisas boas. As novidades do mundo é que amedrontam o homem, mas as novidades de Deus não deixam o homem amedrontado, muito pelo contrário, encoraja a gente nesse mundo terrível que a gente está vivendo aí, tá certo? Quem quer receber as novidades de Deus? Você quer, irmãos, novidade de Deus para a tua vida? Teu coraçãozinho fica mais saudável, né? Quando falo coração, a cacholinha aqui fica mais saudável, pensa nas coisas boas. Irmãos, e isso faz a gente viver mais e melhor. Notícias do reino de Deus faz a gente viver mais e viver melhor. As notícias do mundo faz o ser humano viver pouco e uma vida sofrida, dolorida, inquieta, aflita, né? Sem paz no coração. Agora Jesus não. Jesus, ele promete, porque ele disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Então Jesus tem uma paz diferente da do mundo. Jesus tem a paz de Deus para a tua vida e para o teu coração. Amém? Aleluia. Meus irmãos, visitando a gente hoje, a irmã Dalva, do Saco dos Limões, esposa do pastor Carlos Fontoura. Bem-vinda, irmã Dalva, bem-vinda. Pastor Carlos Fontoura foi um pioneiro aí, um baita de um homem de Deus. E um dia eu fui numa transição de pastores e ele estava lá. E foi dada a oportunidade para ele. E ele falou uma frase que eu nunca esqueço. Ele disse assim: o escolhido não tem escolha. E eu fiquei com aquela frase no meu coração, irmãos, que eu nunca mais esqueço. Que aquele que Deus escolhe não tem escolha, né? Paulo foi um escolhido pelo Senhor e não teve escolha. Nós fomos escolhidos pelo Senhor. Amém, irmão? Agora tem pessoas que são escolhidas pelo Senhor, mas ele não quer escolher o Senhor. Lamentavelmente, né, para a tristeza do coração de Deus, não escolhem o Senhor. Bem-vinda, irmã Dalva, bem-vinda. Também o Marlon, esposo da Nicole. Está ali o Marlon, bem-vindo, tá? Sinta-se na tua casa aqui. Muito bom. Também a Simone, que vai apresentar o bebê. Está ali, né? Que lindo bebê. Bem-vinda também, tá bom? Irmãos, eles são bem-vindos. Com esta chuva, irmãos, a gente tem visitante na igreja. Olha só que alegria. Com esta chuva, né? Então nós vamos, a gente sabe que tem gente que é de algodão doce também, não pode molhar porque derrete, mas a gente vai dar um bem-vindo bem gostoso para eles. Vamos lá, irmãos? Vamos então, você pode se colocar em pé, se não for incomodar. Aleluia. Quem está com a criancinha pode ficar sentado, né? Aleluia. Vamos lá então, vamos caprichar no bem-vindo. 1, 2, 3. Bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Vamos cantar um hino, vamos lá? Ó, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Orvalho desce da montanha sobre a relva,
Glória a Jesus. Pode se sentar, pode se sentar. Meus irmãos, eu queria, a hora que nós estivermos no culto, né, com os obreiros, alguns estão ausentes, mas nós temos um sentimento que está no nosso coração, e algumas coisas têm confirmado esse sentimento, e eu acredito que é de Deus. Algumas pessoas têm sido visitadas, e eles têm pedido cultos na casa. São 3 famílias que nós visitamos, e uma irmã está visitando uma das famílias, e eu acredito que se nós fizermos culto ali uma vez a cada 15 dias, irmãos, vai dar frutos ali naqueles lugares. E a gente vai compartilhar com a igreja, compartilhar com os irmãos, e a gente vai propor aos irmãos para a gente pegar essas 3 casas e a gente fazer culto nessas casas uma vez a cada 15 dias, né? E é claro que vai ser cultos de uma natureza evangelística, né? De uma natureza para ganhar almas ali naquele lugar. Amém, queridos? Então vamos orar, vamos ver se no mês de fevereiro a gente já começa fazendo esses cultos aí, e a gente vai fazer um trabalho maravilhoso, pessoas vão serem alcançadas. Aliás, a Bíblia diz, irmãos, que a igreja em Atos dos Apóstolos cresceu de casa em casa, né? Cresceu de casa em casa. E às vezes a gente fica concentrado apenas dentro das 4 paredes, e a gente às vezes esquece desta natureza da igreja, de nós sairmos de casa em casa. É nas ruas, é nas praças, nos campos abertos, nos lugares públicos, mas também é dentro das casas. E eu sei que Jesus, ele evangelizou muito dentro das casas. Casas que, nas passagens bíblicas, deixa para nós um exemplo, né, uma referência de que Jesus, ele estava presente e as multidões iam nas casas. Por exemplo, na sogra de Pedro, que Jesus curou. Né? Jesus estava dentro daquela casa e a multidão ficou sabendo que Jesus estava lá e foram até onde estava Jesus. Irmão, Jesus, ele quer e não mudou nem um momento. Ele continua o mesmo, Jesus continua curando, Jesus continua libertando, Jesus continua salvando. Agora é nós que precisamos de orar mais um pouco, precisamos de nos dedicar mais um pouco, e eu tenho certeza que Jesus vai mostrar para nós esse avivamento que a gente tanto quer. Se as pessoas virem para a igreja sem um trator esteira para puxar elas virem à igreja de uma forma extremamente natural, um coração alegre, um coração fervendo. Quem faz isso? É o Espírito Santo de Deus. E Ele vai fazer isso porque nós vamos orar e vamos buscar ao Senhor. Tá certo? Meus irmãos, vamos passar aqui. Chamou o Mário, para você fazer a apresentação, então, até o certificado está ali, se você puder trazer para a gente. Né? Eu já vou passar aqui para o Mário César, então. Pode vir então aqui. Aí o Mário está com um óculos aí que não é dele, acho que ele, enfim, mandou fazer parece que fizeram errado, é isso, Mário? E daí ele está com um óculos ali que está deixando ele a desejar. Mas a gente faz a leitura e você ora então? Muito bom então. Quero chamar a família então aqui, os pais, o Lionel Felipe Antunes e Cleide Simone Martins. No caso é a Cleide aqui, né? Ô Cleide, então vem aqui, se tiver mais alguém da família que queira vir junto, não tem problema não, pode vir, tá? Pode vir, aleluia. Nós vamos pedir então, vamos ler um texto, irmãos, a gente sempre lê um texto da Bíblia, que alguém pode dizer assim, pessoas que estão acompanhando, assistindo, a igreja evangélica não batiza crianças. Isso algumas pessoas podem perguntar para você, por que a gente não batiza crianças? Eu posso ler Marcos capítulo 16, versículo 15, onde Jesus ele diz assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Bom, se a gente for acompanhar o jeito que a Bíblia está dizendo, pregai, crer e batizar. Primeiro nós temos que pregar. Segundo, aquele que ouve a pregação tem que crer. Depois que crer, pedir o batismo, né? Então, como o Benício Rafael Martins Antunes, que é esse menino bonito aqui, ele está com quantos meizinhos? 3 meizinhos. Se nós perguntarmos para o Benício, né? Aqui conforme o texto de Marcos 16, 15, você crê que Jesus morreu pelos seus pecados?
Irmãos, é óbvio que ele não tem ainda uma consciência sóbria para responder, nem sabe quem é Jesus ainda, né? Mas nós vamos fazer o quê? Nós vamos apresentar ele nas mãos de Deus. Vamos apresentar o Benício nas mãos do Senhor. E quando ele tiver uma idade onde ele tem consciência de quem é Jesus, por que Jesus morreu na cruz, né? Saber que Jesus vai voltar para buscar um povo, aí sim, com ele e a sua consciência, a sua escolha, ele então servir ao Senhor e pedir o batismo. Amém? Vamos colocar em pés então, eu vou ler o texto aqui, é de Lucas capítulo 2, a gente sempre lê esse texto, e eu vou ler então esse texto aqui, depois, na hora da oração, o Mário pega esse sobrinho maravilhoso, abençoado, né? Aleluia. Irmãos, Lucas capítulo 2, versículo 22, está escrito assim, aqui quando Jesus foi apresentado, né, no templo, Jesus depois de 40 dias, levaram Jesus na sinagoga, no templo, e Jesus, e a Bíblia diz assim, ó, e cumprindo-se os dias de purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Então Jesus, ele foi batizado com 30 anos de idade. Ele não foi batizado quando nasceu. Claro, nós vamos por esse conceito bíblico. Tá bom, meus irmãos? Amém? Vamos orar então, Mário? Aí você que ora aí pelo Benício, né? Queria pedir até a Nicole pode subir aqui para tirar. Ou vira frente para a igreja. Isso. Vamos todos nós abençoar esta criança, irmãos. Amém? Nós vamos abençoar essa criança, daqui um dia vai estar andando, pulando para lá e para cá. Daqui uns dias ele vai aprender a ler, vai aprender a escrever, vai ler a Bíblia, vai conhecer Jesus e pedir para que Deus, né, guarde ele de todo mal. É a nossa oração. Você vai orar agora? Amém? Então tá bom. Pedir para Samara segurar o microfone aqui para o seu tio orar e nós vamos então interceder também. Grandioso Deus e eterno Pai, Senhor Jesus, em meus braços está o meu sobrinho Benício, Senhor. Nesse momento eu apresento a Ti para que ele seja o instrumento das Tuas mãos, ainda em tenra idade. Senhor, seja o seu plano de saúde, estenda as Tuas mãos sobre esta criança, Senhor, que ele possa crescer guardado, protegido, guiado, Senhor, que ele possa ser um instrumento em Tuas mãos, Pai. A cada passo que ele dá na sua vida, Senhor, escreve uma página linda, Pai, escreve, Senhor, que ele possa ser próspero nessa terra, Pai, junto com sua família, Senhor, junto com sua casa, e faça dele, Pai, um homem de Deus para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Maravilha, amém, meus irmãos, que bênção, né? Que meninão bonito, forte, que bênção de Deus. Está aí, glória a Jesus. Vamos louvar o Senhor, vamos louvar o Senhor, vamos louvar o Senhor, vamos louvar com alegria, irmãos. Glória, onde Jesus está é assim, irmãos, tem oração, tem louvor, tem adoração. Pastor, eu quero hoje fazer um concerto com Jesus. Pois não deixa para amanhã não, irmão, vamos fazer um concerto com Jesus agora. Vamos colocar nossa vida em conexão com o céu. Aleluia. Jesus conhece o teu coração. Jesus conhece a nossa vida. Vamos lá então louvar o Senhor. Glória a Jesus. Vamos louvar a Deus. Aleluia. Abra o teu coração. Abra o teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Vem
Amém. Sente-se por bondade. Glória a Jesus. Glória a Deus. Os irmãos, a Mara vai louvar o Senhor. Cadê a Mara? A Mara pediu para arrumar um playback para ela ali. E ela vai louvar o Senhor. Depois, pedir para o Zé arrumar o violão ali para o irmão Samuel. Pode ser, Zé? Depois da Mara, né? Pode ser bem tranquilinho. Aí a Mara vai louvar o Senhor. Tá bom? Pode vir, Mara. Pode vir. Isso, a Mara vai louvar Jesus. Meus irmãos, nós vamos contribuir com a obra de Deus. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Contribuição na igreja. Alguém pode dizer assim, eu não vou em tal igreja porque fala muito de dinheiro. Eu concordo com você. Igreja que fala mais de dinheiro do que da palavra de Deus, é bom você já nem ir. Porque é diferente. Quando você vai no morro, você vai em lugares afastados do centro da cidade, você vai encontrar ali, irmãos, uma Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, irmãos, ela vai em lugares que outras igrejas não vai. As igrejas, né? As igrejas que falam mais de dinheiro do que da palavra de Deus. Mas eu gostaria que os irmãos conscientizassem que a contribuição, você pode questionar o destino das contribuições. O destino, para o que está sendo destinado. Mas nós não podemos questionar o princípio das contribuições, porque foi o próprio Deus que instituiu a questão da contribuição, a questão do dízimo. Então eu gostaria que você entendesse uma coisa. O dízimo não saiu da ideia de pastor, da ideia de líder, o dízimo saiu da ideia de Deus. Foi Deus que instituiu. Agora o destino disso, para quê, para onde, você pode questionar. Você tem direito de questionar. Quero dizer para os irmãos que o mês passado, nós gastamos mais de R$2.500 aqui na igreja. Fala, pastor, mas não estou vendo nada. Até o mês de fevereiro, até o final de fevereiro, irmãos, já foram passadas as medidas do telhado da nossa igreja. Vai ser colocada estrutura metálica e depois vai vir uma telha por cima, uma telha um pouco mais nova, né? Uma telha sanduíche, que eles falam, né, Zé? É uma telha nova aí. Depois que trocar o telhado na nossa igreja, aí dá para a gente deixar a nossa igreja bem bonitinha. Os irmãos percebem que a nossa igreja está com o telhadinho bem judiado já. Mas a cozinha da nossa igreja, os irmãos podem ir lá e podem ver. Graças a Deus parou de ficar aquela água acumulada ali, irmãos, porque era um sofrimento. Para quem vinha limpar a igreja, toda vez tinha que pegar o rodinho e puxar com aquela água com o rodo, porque ficava quase 5 centímetros de água. E graças a Deus, foi pago 3 diárias para um pedreiro, compramos o piso, fizemos outros reparos, e louvado seja Deus, irmãos, estamos devendo bem pouquinho. Alguns irmãos contribuíram de uma forma bem carinhosa. E eu gostaria que você entendesse que o dinheiro que você oferta, o dízimo que você deixa na casa do Senhor, é para o mantimento e para reparo do lugar onde você vem adorar a Deus. Por isso eu quero abençoar a sua vida, mais do que você já é abençoado. Porque você é abençoado. E eu sei que você quer ser mais abençoado. Quem que não quer ser mais abençoado? Eu quero ser mais abençoado. Eu quero, irmãos. Quem é que não quer ganhar um pouquinho mais? Quem é que não quer ter um dinheirinho sobrando? Meu Deus do céu, irmãos, eu sou o primeiro. Mas eu quero também ser fiel ao meu Deus. Que se for para ter dinheiro sobrando e não ter sido fiel a Deus, então que isso não venha até mim. Mas Deus conhece o meu coração. Você quer receber a bênção de Deus nessa noite? Então curve a sua cabeça e eu quero orar por você. Querido Deus e Pai, eu quero louvar o Teu nome agora, exaltar o Senhor na beleza da Tua santidade, pela igreja aqui do Saco dos Limões. Quero, Senhor, pedir que em nome de Jesus, esta pessoa que tem um coração voltado para as contribuições da Tua casa, que o Senhor venha de forma especial continuar suprindo, abençoando, continuar prosperando ela. Prosperando o Senhor no trabalho, prosperando dentro da casa, na compra do mantimento, na compra da vestimenta. Senhor, dando saúde. Senhor, guardando de todo mal, guardando de todo perigo. Senhor Jesus, Tu és o nosso plano de saúde. O Senhor é o nosso plano de assistência familiar. Porque o Senhor é o nosso pastor.
o Senhor cuida de nós. Então Jesus vem a suprir, abrir portas e coisas inéditas da tua parte. Para aquele que é fiel, o Senhor há de abençoar. Por isso nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, a Mara vai louvar Jesus. Isso, Mara vai louvar Jesus. Cadê o nosso paninho com álcool aqui? Deixa eu passar o alquinho, né, Mara? Isso, vamos passar aqui. Eita. Irmão, o Covid está por aí, mas se Deus quiser, aqui ele não... Mais uma vez a paz do Senhor. Vamos nos cuidando, né, irmãos? Covid anda por aí, a vacina chegou, a Anvisa liberou. E hoje no noticiário era todo mundo, né, naquela especulação, será que vão liberar ou não? E já deu polêmica, né, irmãos? Mas se não for, não é isso aqui. Não é o álcool gel, né? É a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Eu vou louvar ao Senhor um hino Palavras, um hino muito conhecido e vocês vão cantar comigo no coro. E quando eu cheguei na igreja, eu ouvi essa frase: dobre seus joelhos e ore. E quem está vindo na escola dominical está aprendendo muito, né? Jesus, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E é o Espírito Santo que intercede por você. Às vezes a gente chega aqui na igreja, a gente só tem, talvez, um murmúrio. A gente não consegue expressar aquilo que vai no nosso coração. Mas o Espírito Santo é aquele que intercede por ti, que intercede por mim. Então vamos louvar ao Senhor com este hino. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Aleluia, glória a Deus e a tua presença, Senhor, em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Oh Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder.
oportunidade, irmão. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Neste lugar. Amém. Obrigada, irmãos, por me ajudar. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos na gloriosa paz do Senhor. O hino que eu vou cantar agora é um hino muito antigo, mas é um hino que na época que ele foi composto, ele rodava esse Brasil inteiro. A minha alma estava longe do caminho do Senhor. A minha alma estava longe do caminho do Senhor. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas com Ele eu fui liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Mas Jesus me transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora eu regozijo desde quando eu aceitei, e da tempestade eu posso sossegar, mas com Ele eu fui liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era perdido, sem Deus, sem Jesus. Mas Jesus me transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Ele estendeu a sua mão para mim,
Eu era perdido, sem Deus, sem Jesus. Mas Jesus me transformou, minhas trevas em luz. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Amém, glória a Jesus. Meus irmãos, só faltou erguer o volume do violão, mas foi bênção de Deus, né? Maravilha, canção antiga, mas tem um temperinho, né? Tem uma graxinha. Nosso presidente, pastor José, ele fala, tem uma graxinha. Glória a Deus. Deus abençoe o irmão Samuel. Glória, sempre com as canções boas. Meus irmãos, nós vamos orar agora. Algumas pessoas pediram oração, umas por meio das redes sociais, outros mandaram pelo WhatsApp. E nós vamos orar. E depois da oração, nós vamos então ouvir a palavra de Deus. A chuva vai caindo lá fora, mas aqui dentro também tem uma promessa de chuva para a tua vida, irmão. Promessa de chuva na Bíblia é bênção de Deus, tá? Promessa de chuva na Bíblia é bênção de Deus. E eu quero estar debaixo dessa chuva, aonde a bênção de Deus vai me molhar. Você quer ser molhado pelas bênçãos de Deus? Então, coloquemos em pé e vamos orar. Vamos clamar ao Senhor. Aqui eu dei uma saidinha, fui ali, irmãos. Ali você também que trabalha com cartão, você pode deixar a sua contribuição, tanto no cartão de débito, como de crédito, como você preferir, tá bom? Nós temos aí, as nossas igrejas, todas no campo tem aí a maquininha de cartão, tá? Então, eu até falei para a irmã ali, falei, esse negócio de cartão soubendo trabalhar é bom, né? Pode se perder, aí o cartão vira um pesadelo. Irmãos, aqui o pedido de oração que eu recebi agora é orar. Aqui a pessoa está com Covid, o nome dela é Vera Lúcia, mora em Manaus. E a gente vai então orar pela Vera Lúcia de Manaus, que está com Covid. Tá certo? Muito bom. Mas outras também têm pedido oração. E vamos levantar um clamor, irmãos. O Covid está por aí, como a Mara falou, né, Mara? Está por aí. Mas não só o Covid, como outras doenças também estão por aí. Está chegando a vacina, mas não podemos deixar de servir o nosso Deus. E nós vamos orar agora, e depois já vamos ser calçados pela palavra. Sermos raizados pela palavra. Glória a Deus, porque semana vai começar. E daí é aquele cabo de aço. Quando era pequeno, quem nunca brincou daquele cabo de aço? Escolhia 2, 3, 4, 5 de um lado, 5 do outro, e daí ficava puxando o cabo de aço. Ganhava o grupo que tinha mais força, não é verdade? Às vezes o grupo não era nem tão grande, não era tão, os moleques um pouco menor, mas tinha força os bichinhos. E daí você pegava os maiores e acabava perdendo. Irmãos, nossa vida espiritual é assim. Quanto mais você se alimenta, mais você vai ter força, porque é uma batalha. Você está puxando para cá e tem gente puxando para lá. Tem gente que está indo para lá, porque está perdendo a oportunidade de se abastecer e ganhar força aqui na igreja. Aí você começa a semana fortalecido no Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, agora nós queremos agradecer em oração. Agradecer pelos irmãos que contribuíram nessa noite. Agradecer pelos irmãos que ofertaram, deixaram o seu dízimo. E eu não posso, Senhor, de forma alguma deixar de apresentar estes que com o coração voluntário deixaram essa parcela de contribuição. Abençoa no emprego, abençoa na família, abençoa na saúde, em todos os aspectos. Agora nós oramos pelos pedidos que chegaram até nós. Não está aqui, Senhor, no nosso estado, está muito longe. A Vera Lúcia, Senhor, que foi acometida de Covid. Outras pessoas que também estão acometidas por esse vírus, Senhor. Nós oramos, nós clamamos, nós colocamos o nome do Senhor Jesus acima de tudo. E é no nome de Jesus que nós repreendemos toda a enfermidade. Senhor, abençoa o teu povo. O Senhor é conhecido como Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que não deixa chegar a enfermidade. E quando chega, o Senhor arranca do meio do povo. Senhor Jesus,
Cura aquele que está no hospital acamado, enfermo, que está na UTI. Alguns, meu Pai, que estão respirando por aparelho. Em nome de Jesus, visita nessa noite. Jesus, aqueles que estão no presídio. Senhor, no presídio, tanto na ala masculina como na feminina. Há pessoas ali, Senhor, que tiveram que cair na real, naquele lugar. Mas já é o bastante, Pai. Abençoa, transforma aquele coração enjaulado fisicamente, para que espiritualmente seja ela, seja ele liberto. Senhor da glória, abençoa os que estão trabalhando durante esta noite chuvosa, pessoas que estão nos condomínios, nas empresas, nas ruas, nas rodovias. Guarda de todo perigo, guarda de todo mal. Senhor dos exércitos, o pai de família que se preocupa com o filho que saiu e não voltou até agora, a mãe de família que se preocupa com o filho, com a filha. Senhor meu Deus, visita esta pessoa onde ela for, aonde ela estiver agora. Senhor nosso Deus, alcança a nossa nação, alcança o nosso Brasil, alcança os líderes, os governos, alcança, Senhor, os ministros, deputados, alcança o prefeito, vereadores. Senhor, aonde a tua graça chega, a maldição é quebrada. Aonde a tua graça chega, todo império maligno é caído por terra. Senhor dos exércitos, abençoa nessa noite, que o teu Santo Espírito venha nos envolver aqui, que o teu Santo Espírito venha nos envolver aqui, que o teu Santo Espírito venha nos encher aqui, que o teu Santo Espírito venha nos levar a uma dimensão sobrenatural. Rei da glória, Senhor, a pessoa que está, Senhor, há um tempo planejando, Senhor, em tirar a própria vida, eu quero nesta noite repreender, meu Pai. Eu repreendo, Senhor, o laço de morte, o espírito da morte, desta forma, de uma forma suicida. Eu repreendo em nome de Jesus, que toda obra maligna, que toda obra do mal venha cair por terra. É a nossa oração, não é apenas a minha, mas é a nossa oração, meu Pai. Senhor, agora eu quero ouvir a tua palavra. Senhor, meu coração está preparado. Usa o teu servo, usa o teu servo de forma sobrenatural, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Você não vai sair sem antes ser abençoado pela palavra, tá bom? Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Que bom, né? Glória seja dado o nome do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pé, né? Glória a Jesus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 33 do livro do Gênesis, para fazermos uma leitura bíblica e refletirmos um pouco a respeito desse texto. Antes, porém, eu gostaria de parabenizar aqui os pais do garoto Benício, primeiro pela iniciativa, pela escolha, pela decisão de apresentá-lo ao Senhor, ainda na tenra idade. Parabenizar pela escolha do nome, que além de ser bonito, tem no seu relato etimológico a origem da palavra do latim, que para alguns estudiosos quer dizer abençoado. Em algumas outras versões diz homem bom. Bom, irmão, se essa raiz da palavra ela é verdadeira, eu não sei, mas uma coisa eu posso garantir: a partir dessa noite, pelo gesto dos pais e pela ação dessa igreja diante de Deus e dos homens, esse menino será abençoado, será um homem bom. Aleluia! E terá alegria, não só à família, mas a todos que estiverem ao seu redor. Amém? Glória a Deus. Que bom. Capítulo 33 do livro do Gênesis, versículo de número 1, ele diz assim: E levantou Jacó os olhos e orou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas.
e pôs as servas e seus filhos na frente, a Leia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, inclinou-se em terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Amém? Sentados, irmãos, glorificando e bendizendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou suspeito em falar da história de Jacó. Eu tenho uma admiração especial por esse personagem bíblico. Jacó, ele está inserido num contexto histórico bíblico que faz com que ele seja parte integrante de uma promessa de Deus para uma nação, para uma geração futura. Se você olhar o Antigo Testamento referindo-se à nação de Israel, por diversas vezes você vai observar a frase, o Deus de Jacó, de Isaac e de Abraão. Então, ou vice-versa, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, Jacó está permeado nesta promessa de uma grande nação. O livro do Gênesis dedica 25 capítulos de todos os seus 50 à história de Jacó. Desde o seu nascimento, no capítulo de número 25, até a sua morte e sepultamento no último capítulo, no capítulo de número 50, nós vamos ver relatado a história de Jacó. Quem não conhece Jacó? Quem nunca ouviu falar de Jacó? Quem não conhece da sua história bíblica, da sua história de vida? Quem não sabe que Jacó teve um princípio complicado e depois teve que voltar atrás nas suas atitudes, nas suas iniciativas, nas suas escolhas? Jacó é um homem abençoado, era um homem abençoado por Deus. Havia uma promessa na vida de Jacó já no nascimento, antes da apresentação. A promessa que estava sobre aquele bebê que havia nascido era que ele seria servido do maior e que existiria uma bênção sobre a vida dele que já estava determinado lá no seu nascimento. Mas Jacó tinha um problema muito sério. Foi um problema que ele enfrentou durante toda a sua adolescência, juventude e maturidade. Problemas com relacionamento familiar. Às vezes, irmãos, nós levamos anos para poder administrar situações familiares que Deus precisa nos esclarecer, que Deus precisa nos trazer à luz. No capítulo de número 33, esse que nós lemos agora, parece que demonstra um dos momentos mais cruciais da vida de Jacó. É quando Jacó, depois de ter fugido da casa de seus pais, depois de ter enganado o seu irmão e o seu pai Isaac, fugiu por orientação da sua própria mãe para a casa dos seus parentes em Padã Arã, e lá ficou durante 20 anos refletindo em tudo o que aconteceu no seu relacionamento familiar. No capítulo de número 33, um pouco dos capítulos anteriores, nós vamos ver que Deus agora fala com Jacó. 20 anos depois, Jacó já havia se casado, já possuía mulheres, já tinha seus filhos, já adquiriu seus rebanhos, já adquiria suas posses, suas propriedades. Era um homem muito bem sucedido. 20 anos depois, e Deus diz para Jacó: Jacó, você precisa voltar para a sua casa. Jacó, você precisa voltar para a sua família. Jacó, você tem uma pendência que precisa ser resolvida, e hoje é o momento de um novo recomeço para a tua vida. Eu quero dizer para você que está me ouvindo nessa noite aqui, a você que está ouvindo-me nessa noite em casa pelas redes sociais, hoje pode ser um novo recomeço na tua vida. Deus quer fazer isso com você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jacó ouve a voz de Deus. Jacó, preocupado, manda que mensageiros vá ao encontro do seu irmão Esaú. Diz o texto do capítulo de número 32, o capítulo anterior a esse,
que os servos voltam a Jacó com o seguinte recado: nós encontramos o teu irmão Esaú, porém ele não está sozinho, ele vem ao teu encontro com 400 homens. Irmãos, se você ler o texto da história de Jacó e de Esaú, você vai ver que Jacó era um homem do campo, Jacó era um homem que cuidava de ovelhas, Jacó era um homem pacífico. No entanto, Esaú era flecheiro, Esaú cuidava das caças, Esaú era um homem ativo, era um homem que resolvia as questões de imediato, não deixava passar. De repente, quando ele recebe a informação que Esaú está vindo ao encontro dele com 400 homens, a Bíblia Sagrada diz que ele teve medo, que ele temeu, ele conhecia o seu irmão. Agora pense, irmão, 20 anos depois, ao encontro de Jacó vinha Esaú, mastigando, remoendo o ódio e a vingança de 20 anos no seu coração. Ao encontro de Esaú ia Jacó, com o sentimento de culpa e o sentimento de pesar, que ele precisava e tinha convicção que precisava se consertar. Nessa noite eu já ouvi alguém falar, se não me falha a memória, o pastor Anderson, dizendo que alguém precisa se consertar, e que se precisa se consertar, hoje é uma noite de recomeço. Jacó sabia disso. 20 anos depois, mesmo tendo adquirido tudo que possuía, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo posse, mesmo tendo família, mesmo tendo a liberdade de ser um homem próspero, o seu coração estava ferido e precisava ser trabalhado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jacó estava iniciando, irmão, uma nova jornada da vida dele. Jacó estava iniciando um novo recomeço, e para que isso obtivesse êxito, era necessário mudar conceitos, mudar pensamento, mudar a mentalidade, entender que precisava de uma mudança de vida, de um novo recomeço. E olhando o texto em que nós lemos aqui, nós aprendemos algumas lições, e a primeira lição que aprendo nesse texto é que nada que fazemos pode nos justificar dos nossos erros, nada que fazemos pode amortizar a nossa pena, a nossa dívida, aquilo que temos que pagar. O texto do capítulo 32, do capítulo anterior, e versículo de número 20, diz que Jacó então mandou grupos de seus servos com camelos, com ovelhas, com jumentos, com animais, com posses, e os dividiu em 3 grupos, e mandou que eles seguissem em direção a Esaú e seus 400 homens. E aí ele disse: olha, eu vou mandar, quem sabe Esaú amolece o coração, quem sabe Esaú vê os presentes, as posses, e ele fica mais aquebrantado, e aquele sentimento de ódio e vingança que ficou no seu coração pela traição de Jacó, talvez isso seja aplacado. E eu entendo que nada que nós podemos fazer ou que façamos pode nos justificar. Nós aprendemos isso hoje na escola bíblica dominical, que nós não temos condições nenhuma, absolutamente nenhuma, de nos justificar diante de Deus. É Cristo que faz isso, porque foi Ele que morreu, porque o sangue foi Ele que verteu. Aleluia, e por causa disso somos justificados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 33, diz: quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. É Deus quem justifica você. É Deus quem justificava Jacó. É Deus que justifica a minha vida. Eu não podia fazer nada para poder aplacar a ira, né, ou a justiça que Jacó queria, que Esaú queria. Sabe o que é isso, irmão? É como se você quisesse amortizar uma dívida. Sabe o cartão de crédito, num exemplo bem prático? Sabe quando você recebe a fatura do cartão de crédito, e no cantinho esquerdo ali tem um valor menor, que é o valor daquela parcela mínima que você pode pagar, e depois pagar na sua totalidade? Isso chama-se amortizar a dívida. É fazer alguma coisa para tentar, aleluia, pagar a dívida que você está devendo. O que acontece é que 30 dias depois, aquilo que você pagou, aquilo que você tentou amortizar, desapareceu como juros, e você continua com a mesma dívida para pagar no mês seguinte. Era isso que Jacó estava tentando fazer, Mário Sérgio, tentando amortizar uma dívida que ele tinha que pagar, um recomeço que ele tinha que assumir, uma resposta guardada no passado que ele precisava dar a seu irmão.
A Bíblia Sagrada diz que então Jacó teve medo e orou a Deus. Jacó temeu e orou a Deus. E pediu para que Deus aquebrantasse o coração de Esaú. Irmão, só Deus pode fazer isso. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Nós aprendemos essa mesma verdade hoje pela manhã. Porque o homem pode fazer o que quiser, pode usar os seus mais eloquentes argumentos e as suas mais belas ilustrações, mas jamais vai poder convencer o homem do seu pecado, do seu erro. É o Espírito Santo que faz isso. Ele orou a Deus para que Deus aplacasse a ira no coração do seu irmão. Então entenda, a primeira coisa que nós temos que aprender, e isso serve para um recomeço, para uma nova vida, para uma nova jornada, para uma nova semana que está se iniciando, para um novo ano que está se iniciando. Nós entramos em 2021. E quem sabe o que mais se ouviram por aí foram promessas, foram perspectivas e expectativas para um ano de 2021 totalmente incerto, mas que muitas propostas de mudanças e de recomeços foram feitas. Talvez propostas de mudanças e recomeços que você já fez muitas vezes anteriormente, em anos anteriores. Passou um ano e você continua no mesmo lugar, assim como Jacó durante 20 anos. Não podemos fazer nada para nos justificar. É a primeira verdade que aprendo aqui. A segunda lição que aprendo nesse texto. Difícil de dizer às vezes, mas e precisamos entender se queremos um novo recomeço. O tempo não apaga o pecado. O tempo não apaga pecado. O tempo pode esquecer o pecado. O tempo pode ocultar o pecado. O tempo pode encobrir o pecado, mas o tempo não apaga o pecado. O tempo não apaga o erro, o tempo não apaga o pecado. Mesmo sendo próspero, pode ver a história de Jacó. Mesmo sendo próspero em tudo, Jacó estava com a alma ferida. Jacó tinha uma dívida emocional com seu irmão. Jacó tinha uma dívida familiar com a sua casa. Não era fácil para Jacó ter que encarar todo aquele processo de reconstrução familiar. E às vezes para nós, para você, para mim, para você que está em casa, pode não ser muito fácil ter que recomeçar e restaurar novamente toda uma estrutura familiar. É difícil, mas é necessário. Você quer ter uma família abençoada? Você quer ter uma vida abençoada? Você quer ter um novo recomeço? Você quer ter uma vida nova? Você quer ter esperança de alegria em 2021? É necessário recomeçar do zero. É necessário voltar atrás e ver aonde errou, e ver aonde isso te arrastou durante anos, e quem sabe trouxe angústias e tristezas, e consertar. É necessário, porque o tempo não apaga pecado. Nós vamos ver a história de Davi, lá no livro de Samuel, no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 12, você vai ver que Davi estava em casa, depois de ter cometido um erro gravíssimo. Ele parece que teve um sentimento, não sei de onde ele extraiu aquilo, que as coisas haviam caído no esquecimento, ninguém lembrava mais, ele estava lá no seu reinado, quando de repente aparece um Natã, alguém que traz a lume, alguém que traz a luz, alguém que traz à tona o teu erro, não para te incriminar, como foi o caso de Natã, não foi para condenar, mas para que se arrependesse, para que se ele quisesse ser um rei próspero, e a nação de Israel fosse uma nação próspera, ele precisava de um recomeço, precisava reconhecer o erro, se arrepender do seu pecado, porque o tempo podia passar, mas tempo não apaga pecado, irmão. Tempo não apaga pecado. O que apaga pecado é confessar e deixar. A Bíblia Sagrada diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Jacó agora então estava voltando, porque o tempo não havia apagado o pecado, o erro dele. Falei da história de Davi, ele reconheceu isso no Salmo de número
51, que ele disse: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Foi necessário o arrependimento para que ele pudesse retomar e recomeçar como rei de Israel, e ser o rei de Israel que é até hoje, mesmo que na memória da história de Israel. É interessante, porque se você for em Israel hoje, mano, hoje, em pleno século 21, você pode falar, por exemplo, de Salomão, que a história bíblica vai dizer que foi o rei mais próspero financeiramente, o rei de maior destaque. Não havia ninguém que se destacasse tanto quanto Salomão na história de Israel. Mas você vai em Israel hoje e fala sobre Salomão, alguns judeus vão destacar a história de Salomão. Mas se você falar de Davi, existe uma moção de respeito a Davi, não porque ele era mais conhecido que Salomão, não, mas porque ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque mesmo errando, mesmo pecando, reconheceu o seu erro, sabia que o tempo não poderia apagar aquele pecado, e por conta de seu arrependimento, hoje é lembrado ainda na história de Israel, o rei Davi. Pense nisso, irmão. O tempo pode passar, o tempo vai passar, as pessoas vão esquecer aquilo que foi erro, aquilo que foi pecado, aquilo que foi errado, pode até ser esquecido, mas jamais será apagado. O tempo não apaga pecado. Provérbios capítulo de número 28, versículo 13 diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança a misericórdia. Glória a Jesus. Jacó agora dá de cara com uma situação que ele precisa resolver. Jacó então toma uma decisão. Ficou pensando: Esaú não está para brincadeira. Esaú vem furioso e vem para me destruir. A oração de Jacó a Deus é dizendo: Senhor, para que não venha o meu irmão e não mate a mim, as mulheres e as mães dos meus filhos. Jacó então passa o seu povo pelo rebanho, pelo rio e pelo val de Jaboque. Atravessa o seu povo, coloca as suas 2 escravas à frente, Zilpa, e os seus 4 filhos na frente. Depois põe Léa com seus 6 filhos também à frente. E por último ele deixa Raquel e o pequenino José atrás. Separa essas partes da família com medo, para que salve-se algum, caso Esaú venha ao encontro dele. Mas ele mesmo, diz o texto bíblico que lemos, se põe à frente de tudo isso. Atravessa o seu povo, põe-se à frente do povo, e naquela noite ele não sai do val de Jaboque. Naquela noite ele fica lá esperando a direção de Deus, porque ele precisava de um novo recomeço. Você quer um novo recomeço? Você quer ter uma vida abençoada? Entenda que você não pode fazer nada para te justificar. Entenda que o tempo não apaga pecado. E mais uma verdade que se aprende nesse texto é que todos precisam de um encontro com Deus. Jacó sabia quem era Deus. Interessante que Jacó não era um ímpio. Interessante que Jacó não era alguém que não conhecia Deus. O seu avô Abraão foi chamado amigo de Deus. O seu pai Isaac era conhecido por Deus. E ele conhecia Deus também. Mas ele precisava ter um verdadeiro encontro com Deus. Irmão, às vezes a gente está na igreja. Às vezes a gente serve a Deus, a gente vem para a igreja, a gente lê Bíblia, a gente participa de cultos, participa de orações, participa de escola bíblica, participa de louvores. Você está envolvido com as coisas de Deus, mas às vezes precisa de um verdadeiro encontro com Ele, de ter experiências pessoais, únicas e individual com Ele. Hoje pela manhã, mais uma dessas afirmações fizemos aqui. Que cada um de nós tem que ter experiências pessoal com Deus.
aquelas experiências próprias que te fazem crescer raízes e te dão uma estrutura espiritual. Precisa. Então nós aprendemos aqui que todos precisam ter um encontro para ter um novo recomeço, uma experiência nova, mudança de natureza, mudança de caráter, mudança de comportamento. Irmãos, eu não consigo viver uma nova vida se eu continuo fazendo as mesmas coisas. Algumas pessoas esperam um ano novo. Se eu quero um ano novo, como eu posso querer um ano novo se eu fico fazendo tudo que é velho? Nunca vai ser novo. A expectativa de uma vida nova, de um ano novo, são propósitos novos, são atitudes novas, são iniciativas novas, são experiências novas, reais com Deus. Jacó sabia disso. Para um novo recomeço, precisava de um encontro com Deus. Você vê isso no livro de Jó. Nós estudamos também aqui o livro de Jó. Lá no capítulo de número 42, no final ele disse: com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvia, mas agora te veem os meus olhos. Às vezes, irmão, nós passamos a vida inteira ouvindo de Deus, mas nós não vemos Deus de perto. Porque uma coisa, irmão, é você conhecer a Deus. Uma coisa é você saber que Deus existe. Uma coisa é você saber que você precisa servir a Deus. Uma coisa é você ter a certeza, até a convicção de que precisa realmente estar na igreja. Outra coisa é você ter experiência com Deus. E sabe onde é que você vê isso? Aqui. Um desses escritores disse certa vez: como posso ser profundo em Deus se sou raso nas Escrituras? Como posso ser profundo em Deus se sou raso nas Escrituras? Se não me aprofundo no desejo de conhecer Deus na sua intimidade. Jacó vai para o Val de Jaboque e à noite aparece o anjo. Nesse texto especificamente uma teofania, a manifestação angelical na forma teofânica do próprio Cristo. E ele luta literalmente com esse anjo. Eu imagino que seja uma batalha mais espiritual do que física, porque o anjo diz no livro de Reis que numa noite apenas um anjo matou 185 mil homens. E diz o texto que na manhã seguinte eram como corpos mortos no deserto. Um anjo. Como é que Jacó queria? Sabe o que é isso, irmão? Desejo de experiência pessoal com Deus. Aleluia, desejo de um recomeço, de uma nova vida. Ele não se deu conta, ele não se importou se era um anjo, se podia matar ele. Ele queria mudar de vida. Aleluia. Ele queria mudança de vida. Ele queria recomeçar de novo, sem ter o peso na consciência, na alma, de um pecado esquecido, abandonado, não confessado. Ele queria experiência para uma vida nova, sem ter no coração, na alma, o peso de uma culpa que precisava sair. Diz o texto que ele lutou durante toda aquela noite, enquanto Esaú vinha ao encontro dele. Olha só o que Deus faz, irmão. E enquanto você busca experiência com Deus, enquanto você tenta, de alguma forma, luta contra Deus espiritualmente falando, quando você tenta mudar de vida, enquanto você pensa, você faz tudo para ter um novo recomeço, Deus está trabalhando no coração daqueles que querem algo contra ti, aqueles que intentam mal contra ti. Deixa Deus trabalhar no coração dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bíblia Sagrada diz que ele ficou durante toda a noite, a ponto do raiar da alva já pela manhã. O anjo disse: deixa-me ir, deixa-me ir. Você acha que o anjo não podia ter ido embora, irmão? A hora que ele quisesse. Jacó disse: não, eu não vou enquanto tu não me abençoares. E a bênção para Jacó ali, irmão, não era prosperidade, irmão, pelo amor de Deus. A bênção ali, pastor, não é a bênção das igrejas que fala só em dinheiro, não.
Porque ele não precisava disso, irmão. Você vai ver nos textos seguintes que ele separa em 3 grupos, e nesses 3 grupos ele coloca muita coisa: animais, mantimentos, ovelhas, jumentos, camelos, leite, servos, empregados. Jacó era rico, Jacó era próspero. A Bíblia Sagrada diz que na história de Jacó, Labão tentou mudar o seu salário 10 vezes. Toda vez que ele fazia, Deus o abençoava. Se as ovelhas que tivessem que nascer malhadas, não tem problema, eu respingo aqui e vai sair malhada. Não, mas se sair só listrada é tudo teu, não tem problema, eu risco as varinhas. Elas bebiam água e saía tudo malhadinha, tudo listradinha, porque Deus abençoava a vida dele. Ele era próspero. Mas não adiantava nada ter todas aquelas possessões, ter todo aquele seu histórico de patrimônio, se o seu coração estava ferido e precisava ser sarado. Se ele precisava de um recomeço, de um encontro com Deus, de uma vida nova, de uma experiência pessoal. Então todos precisam de um encontro com Deus para um recomeço. Porque mais importante que conhecer o Deus, mais importante que conhecer a palavra de Deus, é conhecer o Deus da palavra. É ter intimidade com Ele. Então nós aprendemos que todos precisam ter um encontro com Deus. E para finalizar, nessa história bíblica, nós compreendemos que devemos encarar de frente os medos que nos prendem ao passado. Pessoas que muitas vezes, irmão, vivem na igreja. Eu não consigo entender isso, pastor. Deus fala muito comigo a respeito disso. Da manda gassou e a mandai de profa, só manda lá basturi canta na Deus já falou muito comigo, Mário, a respeito disso. Lavassura manda nagre sou. Como pode a pessoa ficar aqui dentro 5, 10 e 20 anos, aleluia, como com o semblante caído, como se a expressão da dor e do sofrimento estivesse nela, se o Deus que a serve é dono deste mundo e da eternidade. Dura manda gassúria, mandai de profaço, manda lavaxá. Pessoas que de repente estão há anos na igreja, mas não participam de uma santa ceia, mano. Pessoas que estão anos na igreja, mas não se sentem dignas de estar aqui. Ninguém é digno, senão a misericórdia de Deus. Aleluia. Sabe o que é isso, irmão? A síndrome de Lutero. Por que a síndrome de Lutero? Porque era assim que Lutero pensava. Porque servir a Deus para ele tinha que ser a base de uma penitência, de um sacrifício. Até que ele descobriu na palavra de Deus escrito: o justo viverá da fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí ele teve uma experiência extraordinária com Deus. Contam os historiadores, eu não sei se é um fato verídico, mas contam os historiadores que Martinho Lutero, numa determinada noite, estava em oração, traduzindo a Bíblia do grego para o alemão. De repente, a personificação de Satanás veio a ele pelas costas. E a história conta que Lutero ficou sem palavras, não conseguiu falar. E Satanás disse: o teu pecado te acusa. E ele não conseguiu responder a Satanás, e com a pena que estava em suas mãos, ele escreveu: mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. O diabo desapareceu, irmão. Pelo amor de Deus, irmão, não faça isso. Isso aqui é lugar de adorar a Deus, de louvar a Deus. Essa é a oportunidade que Deus te dá de servi-lo com alegria e gratidão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, me perdoe minha euforia, mas eu não consigo servir a Deus de outra forma. Posso? Pelo amor de Deus, então eu saio daqui, irmão. Eu vou lá para o boteco jogar sinuca, irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Encare de frente os seus medos, irmão. Lutas existenciais. Eu já vou finalizar. Preste bem atenção, porque Deus colocou no meu coração esse recado nessa noite. Eu tenho certeza, seja aqui, lá ou acolá,
Deus quer falar com alguém nessa noite de forma extraordinária. Você não pode sair daqui, você não pode, em casa, onde você estiver, a partir de hoje ser a mesma pessoa. Entenda que essa história de Jacó é uma história de transformação, de recomeço, de novo nascimento, de vida nova. Louvado seja o nome do Senhor. Lutas existenciais, ressentimentos, orgulhos, necessidade de perdão. Tem tanta coisa, irmão. Tem tanta coisa ferindo o coração de Jacó, né? E ferindo o coração de muita gente. Capítulo de número 3, irmão, ou melhor, no capítulo de número 33 que nós lemos. Preste bem atenção. Mesmo correndo riscos, Jacó preferiu encarar do que ficar com o peso do erro na consciência e viver escravo das suas emoções para o resto da vida. Do que vale, irmãos, do que vale ser bem sucedido na vida material, ser um bom crente, aparentemente feliz, mas não ter paz na alma e no coração. O final desse texto do capítulo 33 diz que Jacó foi para Sucote. Sucote no original hebraico quer dizer paz, lugar de paz. Irmãos, prestem atenção. O texto finaliza dizendo que Jacó então sai do val de Jaboque, o anjo deixa e muda o seu nome. Quando o anjo pergunta: quem é você? Ele disse: eu sou Jacó. O anjo do Senhor disse: tu não vai ser mais Jacó. Olha só, irmão. Precisava de uma experiência sobrenatural na vida de Jacó para que até o seu nome, o significado dele fosse mudado. Você não se chamará mais Jacó. Você não se chamará mais Jacó. Você não se chamará mais Jacó. Você não se chamará mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e prevaleceu e venceu. Pode um homem vencer a Deus? É óbvio que não. O que o anjo do Senhor queria dizer a ele é: você veio ter uma experiência com Deus, porque você queria vencer os teus receios, os teus medos guardados, os teus ressentimentos, as tuas culpas. Aleluia, você veio lutar contra isso e você venceu. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. O texto finaliza dizendo que Jacó volta para o seu grupo. E quando ele chega à sua família, de longe ele avista Esaú. Pense agora. Jacó ainda estava com o coração temeroso, receoso desse reencontro após de 20 anos. Vindo a seu encontro, Esaú, com o sentimento de mágoas, de vingança e de ódio no coração guardado por 20 anos. No coração de Jacó, o sentimento de culpa e de erro que precisa ser corrigido e perdoado. Diz o texto sagrado então que Jacó vai à frente e por 7 vezes se ajoelha e se levanta. Se ajoelha e se... Sabe o que eu vejo nisso, irmão? Eu vejo a dependência de Deus, irmão. Eu vejo que o homem, quando ele precisa de mudança de vida, quando ele quer verdadeiro recomeço, uma transformação, ele tem que ser humilde, ele tem que entender que tem que reconhecer, aleluia, que precisa se humilhar, e tem que deixar, mãe, tem que abandonar, deixar de lado todo o seu ego, aleluia, deixar de lado tudo aquilo que ele faz ele pensar ser melhor do que os outros, e esperar que Deus faça. A Bíblia Sagrada diz que após a 7ª vez, então ele está de joelho, e a Bíblia diz que Esaú corre ao encontro dele. Expectativa, irmão, de Jacó. Eu imagino que Jacó, naquele momento, seu coração devia estar uns, normalmente é 90, devia estar uns 180 por minuto. Lá vem Esaú. Atrás de Esaú 400 homens. Ali só Jacó, umas vacas, uns camelos, umas ovelhas, mulher e criança. Vai ser um massacre.
massacre, vai ser uma destruição. Talvez alguém tenha dito isso para você, talvez alguém tenha feito você crer dessa forma, que não haveria esperança, que não tinha mais saída, que o pecado não pode ser perdoado, que não havia chance de restauração, de recomeço. Aleluia, mas Deus pode trabalhar no coração e mudar isso. Dagaço. Glória a Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos, as horas estão passando. A Bíblia Sagrada diz que Jacó então levanta os seus olhos, e ao encontro dele vem Esaú. E sabe o que Esaú fez? A Bíblia Sagrada diz que Esaú se dependurou no pescoço de Jacó, e o abraçou, e o beijou, e ambos choraram. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, se você estudar a cultura judaica, se você estudar a cultura judaica do Antigo Testamento, você vai ver que aquele gesto de alguém que se abraça ao pescoço do outro, que o beija e chora, tem um significado extraordinário. Sabe que significado é esse, irmão? Significado do perdão, da aceitação, aleluia, da restauração. Mandagaçoia, mandaraxé. Você se lembra do Evangelho de Lucas, capítulo de número 15? Quando aquele filho pródigo volta para casa, no Novo Testamento, a Bíblia Sagrada diz que vendo o pai de longe, o pai corre como Esaú, e pendura-se no pescoço do filho como Esaú, e o abraça como Esaú, e o beija como Esaú, e choram como Esaú e Jacó. Sabe o que é isso? Uma restauração. Aleluia, Deus quer restaurar a vida e quer dar recomeço nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele pai de Lucas 15 disse: traz agora a melhor roupa, traz a sandália, traz o anel, aleluia, prepara o cordeiro que está cevado, o bezerro, vamos comer e vamos nos festejar, nos alegrar, aleluia, porque este meu filho estava perdido e foi encontrado, aleluia, estava morto e reviveu, aleluia, amém, glória a Deus. Eu posso orar, pastor? Glória a Jesus. Eu quero orar por você, irmão. Antes, porém, de orar, irmão, eu quero fazer um convite a você. Quem sabe você ainda não serve a Jesus, irmão. Eu quero convidar você a vir aqui na frente, irmão. Tem mais igreja, não tem problema se você é crente. Feche os seus olhos, só interceda a Deus. Eu quero orar por você. Sabe por quê? Porque Deus me trouxe neste lugar, essa noite, especificamente, para dizer para você que Ele quer que você tenha recomeço. Ele está disposto, Ele está à disposição de te dar aqui, aleluia, a oportunidade de um recomeço, de uma nova vida, de um novo processo de transformação daqui para frente, irmão. Daqui para frente. Eu quero orar por você. Tem alguém que precisa dessa oração? Aí, irmão, mas olha, é vergonhoso? Não, não é vergonhoso. Não existe vergonha nenhuma nisso. Sabe qual é a vergonha, irmão? Sabe o que é vergonhoso? Sabe o que é vergonhoso? Vergonhoso é você servir a Jesus e andar no pecado. Vergonhoso é você pronunciar o nome de Jesus com as tuas palavras e não pronunciar com a tua vida, com o teu dia a dia, com o teu cotidiano. Isso é vergonhoso. Vergonhoso é você estar na igreja, servindo a Jesus, louvando, dando glória a Deus, no domingo, e na segunda estar na prostituição. Isso é vergonhoso. Jesus quer te dar um novo recomeço, irmão. Amém? Jesus quer te dar um recomeço. Eu quero orar por você. Levante sua mão, vamos orar. Aleluia. Aí, ó, o Benício já começou no meio de uma pregação pentecostal. Aleluia. Esse menino abençoado, esse homem bom, aleluia, irá colher os frutos desta noite neste lugar. Este menino irá colher. Eu estou profetizando de olhos abertos sobre essa criança. Você pode registrar aqui, daqui a 20 anos talvez eu não esteja aqui, mas essa criança vai estar daqui a 20 anos, se Jesus não voltar até lá. Daqui a 20 anos essa criança vai estar testemunhando das grandezas de Deus na vida dele. Oh, chamandagaçoi, amandai de profasso. Urimandagaçoi, anamandai, amandagaçoura, amandaxé. Hoje pela manhã ainda conversávamos eu e o Mário César a respeito disso. Aleluia. Os parentes do Mário César, que o dia nesta igreja Deus usou a minha vida para falar com eles, e até hoje estão dando frutos.
Oh, Ramandagaço. Sabe por quê, irmão? Não sou eu. Porque Deus tem um propósito para cada um. Deus sabe. Deus conhece o coração. Eu não conheço o seu coração. Não conheço o seu coração. Não conheço o seu coração. Conheço vocês de vista, mas não conheço. Deus conhece o teu coração. Deus conhece o teu coração. Deus conhece o teu coração. Aqueles sentimentos que ficaram guardados. Deus conhece todos, depende. Alguns que precisam ser consertados. Ah, porque Deus quer me expor à vergonha? Não, porque Deus te ama. E essa é a maneira mais clara de demonstrar isso. Vamos orar, irmão, ore comigo aqui. Feche seus olhos e estenda suas mãos para cá. Deus está fazendo milagre, irmão. Você não sabe o que Deus... Você não tem ideia do que Deus está fazendo na vida dela. Você não tem ideia. Você não tem ideia da atmosfera espiritual que se move nesse lugar. Aleluia, oremos, querido Deus e Pai. Meu Senhor, eu agradeço, Senhor, porque o Senhor tem sido bom conosco. E nessa noite, pela Tua palavra, Senhor, Tu aquebrantou o coração daquele que precisa ouvir. E aqui estão, Senhor, as pessoas que querem nessa noite, Senhor, que tomaram uma decisão de entregarem a sua vida, o seu coração, para serem transformados pela Tua palavra. Senhor, a minha oração é que o Senhor toque o coração desta jovem, Senhor, toca o coração. Senhor, vai trabalhando, vai tirando tudo que tem, Senhor. Tudo aquilo que tem trazido angústia, que tem trazido tristeza, ressentimentos, aquilo que está oculto, aquilo que tem tentado impedir, Senhor, esta jovem de Te adorar com inteireza de coração, com toda a integridade. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, e repreendo todo espírito contrário. Repreendo, Senhor, todo sentimento contrário que esteja no coração, na alma desta jovem. E que a Tua paz, a paz do Teu Espírito Santo, consolador, vivificador, transformador, habite, Senhor, o coração, a alma delas. E que elas sintam essa paz, a paz de Sucó, a paz do filho pródigo, a paz de Jacó, após o recomeço, após a reconciliação, e que elas vejam na vida delas, Senhor, se cumprindo essa palavra. É a minha oração, no nome de Jesus, amém e amém. Amém? Espere, Deus vai fazer com você, Deus vai falar contigo, Deus vai te responder em voz audível, e você vai saber que é Ele confirmando o que eu estou te falando. Assim diz o Senhor para ti. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Pastor Anderson. Maravilha, né, irmãos? Irmãos, todos nós ouvimos a voz de Deus. Eu ouvi a voz de Deus e sei o que é necessário para eu ser realmente próspero na minha vida. Deus abençoe os irmãos. Quanto Deus tem falado contigo, Nicole. Com certeza a promessa é muito linda para a tua vida. Mas não larga de Jesus por nada. Não deixa Jesus por nada. Busque mais, ore mais, dedique-se mais. Porque Deus tem uma missão grande para você. Amém, meus irmãos? Quero desejar uma semana linda para a tua vida, para a tua família, no teu trabalho. Quero que Jesus visite você durante a noite, durante o dia, no almoço, no jantar, no café da manhã, no café da tarde. E que a tua família seja protegida pelo nosso Deus, tá bom? Agradecemos ao Senhor nessa noite. Aleluia. Terça-feira, irmãos, nós temos o nosso culto de ensino da palavra de Deus, terça-feira. Quinta-feira vai estar com a gente a Carol Azevedo e os trabalhos nossos continuam, tá bom? Escola Bíblica Dominical, domingo de manhã. Irmãos,
pule de cabeça nas coisas de Deus, porque 2021, irmãos, é o tempo da colheita para quem se entrega para esse Deus maravilhoso. Amém? Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai. Nós te agradecemos por este maravilhoso culto, onde ouvimos a tua voz, sentimos a tua presença e fomos impactados pela tua palavra. Abençoa a tua igreja, guarda, livra e supre todas as necessidades. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Faz assim com a sua mão. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, e nós dizemos amém.